A verdade inconveniente acaba de ser escancarada pelo próprio Donald Trump, redefinindo as cartas na mesa da geopolítica global. O primeiro ataque terrestre em solo venezuelano não é mais um boato, mas uma realidade crua e indisputável. Este anúncio, que ecoa como um trovão sobre as capitais do continente, não é um simples comunicado, mas a confirmação de uma escalada militar de proporções jamais vistas, cuja gravidade exige sua máxima e imediata atenção para decifrar os desdobramentos de um cenário perigosamente novo. O planeta inteiro prende a respiração diante da declaração oficial que sacudiu os alicerces da diplomacia internacional e jogou um holofote gelado sobre a soberania de uma nação. Durante um evento que deveria ser rotineiro, o então comandante em chefe dos Estados Unidos, com uma postura que oscilava entre a franqueza e o calculismo estratégico, validou o que antes se confinava aos burburinhos em corredores diplomáticos e às teorias da conspiração: uma incursão militar terrestre contra alvos específicos na Venezuela. O foco dessa ação, segundo o próprio Trump, eram instalações diretamente ligadas ao narcotráfico, um câncer que, em suas palavras, corrói a segurança regional. A operação, detalhou o líder americano com uma vagueza intencional, teria se desenrolado em uma zona portuária de grande importância, um ponto nevrálgico para as intrincadas operações ilícitas que alimentam as redes criminosas transnacionais. Isto transcende a mera notícia de rodapé na história. É um golpe avassalador, uma virada de jogo que rompe paradigmas de intervenção e acende um alerta vermelho urgente sobre a já frágil estabilidade da América Latina. O tom de confirmação do presidente, proferido numa sexta-feira, 26 de dezembro, logo após uma entrevista carregada de revelações, adiciona camadas de seriedade incontestável e urgência brutal à operação, sugerindo que estamos diante de um movimento que desafia as regras internacionais. Ele pormenorizou que a investida mira diretamente na crescente pressão militar e econômica que sua administração vinha impondo ao regime de Nicolás Maduro, sinalizando uma nova e perigosa fase de confronto, uma era onde as linhas entre guerra e paz se esvaem. Quais os segredos ocultos por trás dessa confirmação bombástica? E quais as reais intenções que impulsionam tamanha determinação em um território estrangeiro tão sensível? Perceba a teia invisível que se forma. Cada revelação desvenda uma ponta solta, mas adensa o mistério, revelando uma verdade mais perturbadora. Nas intrincadas veias das redes sociais, o eco desta audaciosa operação militar já ressoava com intensidade antes mesmo da chancela oficial, com relatos desencontrados, mas persistentes, que associavam o ataque a uma explosão colossal em uma empresa com o nome de Primasol. Esta companhia, à primeira vista inofensiva e dedicada à distribuição de matérias-primas e insumos químicos, um disfarce talvez, ou uma coincidência assustadora, estaria localizada em Tenzúlia, um estado venezuelano estrategicamente posicionado na fronteira com a Colômbia. Este, por sua vez, é um lugar-chave para o trânsito frenético de ilícitos, um corredor da ilegalidade há muito tempo estabelecido. A narrativa que circulava, ganhando força e credibilidade a cada compartilhamento, indicava que a detonação, de proporções absolutamente gigantescas, teria varrido a área do cais, o ponto exato onde embarcações eram meticulosamente carregadas com carregamentos de narcóticos, tendo como destino final os Estados Unidos. Trump, com sua habitual franqueza que beira a brutalidade, não hesitou em reforçar a magnitude do feito, as palavras cortantes como lâminas afiadas. Nós atacamos todos os navios, e agora atacamos a área. Era uma zona de implementação. Era lá que eles implementavam. E isso não existe mais. A aparente simplicidade dessa afirmação, contudo, esconde uma complexidade de engenharia militar de ponta e uma capacidade de inteligência que beira o onisciente, apontando para uma aniquilação completa, cirúrgica e devastadora da infraestrutura visada. Embora o presidente tenha sido propositalmente reticente em detalhar a localização exata do bombardeio, o prestigiado The New York Times, citando fontes anônimas de autoridades norte-americanas, vozes silenciosas, mas confiáveis nas sombras do poder, corroborou que o alvo estava de fato em solo venezuelano. Permanece um mistério insondável, uma questão que atormenta analistas e curiosos. Qual agência ou força militar específica foi a executora dessa missão clandestina e mortal, tão envolta em segredos? O que de fato foi destruído naquela noite sombria e o que a névoa do segredo ainda nos impede de ver? Sinta a adrenalina do inconhecido. Cada palavra proferida por Trump é um elo crucial de uma corrente maior, que conecta eventos, destinos e o futuro de nações.
A tapeçaria da verdade se desfaz lentamente, revelando fragmentos de um cenário global muito maior e mais assustador do que se imagina. A escolha do momento para este anúncio, sempre um fator crucial na intrincada dança da política de alto nível, precede um encontro de Donald Trump com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, agendado para a opulenta residência de Mar-a-Lago, na Flórida. Este encontro, por si só um palco para decisões de alcance global, ganha um novo contorno, uma aura de dramatismo extra, à luz da ação militar recém-revelada. Não é a primeira vez que o então presidente insinua tais investidas. Anteriormente, em uma entrevista ao popular podcast The Cats and Cosby Show, Trump já havia afirmado ter desferido um golpe contundente e devastador nas redes de tráfico de drogas que infestam a região caribenha. Em suas próprias palavras, carregadas de uma autoconfiança quase intimidadora, ele descreveu a façanha. Não sei se você já leu ou viu a respeito, mas eles tinham uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde os navios vinham. Há 2 noites, nós a destruímos e os derrotamos com muita facilidade. A entrevista veiculada em 26 de dezembro sugere que a operação, portanto, teria ocorrido nos dias imediatamente anteriores, na semana que antecedeu o Natal, um período onde o mundo se distrai com festividades, enquanto as Forças Armadas Americanas operavam nas sombras. Até o presente momento, o balanço desta titânica operação militar em todo o Caribe, focada incansavelmente contra o flagelo do narcotráfico, já contabiliza um número assustador e indigesto. 30 embarcações aniquiladas, mais de 100 vidas perdidas em alto mar, histórias interrompidas, tragédias ignoradas. E agora, este ataque terrestre sem precedentes, cujas baixas e feridos permanecem um segredor obscurecido, uma ferida aberta na alma da verdade. Diante de tamanha brutalidade, precisão militar implacável e o véu de segredo que recobre tudo, como podemos ousar decifrar a verdadeira escala e as futuras repercussões desse embate que reescreve as regras do jogo e ameaça a paz global? Mergulhamos agora, sem delongas, na análise profunda desta notícia, que abala os pilares da diplomacia e da segurança internacional, ressoando como um alarme em cada gabinete de poder. Para nos guiar por este complexo labirinto de informações criptografadas e segredos velados, contamos com a expertise inigualável de um dos maiores nomes da área, Arturo Grandon, diretamente do Security College US. Um renomado analista de segurança, com um currículo impressionante, mestre em inteligência, defesa e terrorismo. Ao saudá-lo, sentimos o clima de gravidade inescapável pairar no ar, denso e carregado de incertezas. Grandon, com sua vasta experiência acumulada em anos de estudo e observação atenta dos conflitos globais, foi questionado sobre as implicações diretas e indiretas de uma ação militar americana em um território tão sensível quanto o venezuelano. A indagação se torna ainda mais pontual e urgente ao considerarmos o contexto da massiva operação naval que os Estados Unidos já executavam há tempos no Mar do Caribe, um cerco marítimo implacável que asfixiava as rotas do narcotráfico. Como essa nova e agressiva investida terrestre se entrelaça, de forma estratégica e, por vezes, brutal, com as operações navais já em curso, potencializando seus efeitos ou criando novos atritos? E mais premente e angustiante para milhões de pessoas, de que forma essa postura militar, tão assertiva e arriscada, impacta as débeis, mas teimosas, esperanças de muitos venezuelanos que veem nessas ações uma possível faísca, uma chance talvez única, para o colapso da ditadura de Nicolás Maduro, um regime que há anos oprime seu próprio povo? Seria esta a alvorada de uma nova e libertadora era para a Venezuela, ou apenas mais um capítulo efêmero e doloroso de uma saga que ainda guarda reviravoltas inimagináveis e tragédias que mal podemos conceber? Observe o tabuleiro. Cada peça movida é uma consequência, cada silêncio, uma estratégia. O jogo está prestes a alcançar um ponto de não retorno. O que você fará? Arturo Grandon, com sua perspicácia habitual e uma capacidade de análise que desarma as complexidades do cenário geopolítico, não hesita em corroborar o que muitos já pressentiam nos bastidores da inteligência. Já havíamos dito anteriormente por este mesmo meio que as ações terrestres iriam começar em breve. A única ressalva, aponta o especialista com um tom de quem conhece os meandros do poder, é que a expectativa era de que acontecessem muito antes, acelerando um processo que parecia inevitável.
Contudo, a lógica estratégica por trás dessa intensificação de ações é cristalina e brutal em sua frieza. Temos que ter claro que talvez elas se intensifiquem nestes dias, já que até 31 de dezembro eles contam com o orçamento para se manterem, certo? A frota nas costas de em frente às costas da Venezuela. O relógio orçamentário, portanto, não é um mero detalhe burocrático, uma formalidade sem peso, mas um catalisador de ações militares potencialmente decisivas, um gatilho para a guerra. O analista ainda expressa que o primeiro ataque, embora ainda meio obscuro e envolto em uma névoa de incerteza devido à confusão das informações de inteligência que circulam, revela uma trama mais densa, mais orquestrada do que se poderia imaginar à primeira vista. O que mais chamou a atenção, revela Grandon com gravidade, foi o movimento inusitado e de grande porte em Porto Rico, concomitante ao ataque em solo venezuelano. Da Força Aérea com um número ainda maior de drones chegando rapidamente ao local, com mais aviões de transporte do tipo C-130 e também com um contingente significativamente maior de pessoal e veículos especializados para as ações terrestres essenciais. A mensagem subliminar, porém clara e gélida, é inequívoca. Algo de magnitude gigantesca, algo que pode mudar o curso da história, pode estar no horizonte venezuelano. Diante de tamanha mobilização de recursos, de tamanha demonstração de força, é possível duvidar que o jogo de xadrez geopolítico esteja entrando em sua fase mais crítica, mais aguda e definitiva, onde cada movimento tem consequências irreversíveis. A teia de segredos se adensa, camada por camada. Movimentos de peças no tabuleiro invisível do poder, onde cada decisão tomada hoje pode ser o estopo, a fundação de um futuro incerto e imprevisível. Preste atenção. O que está por vir neste palco de intrigas? A questão do sigilo hermético que envolve operações de tamanha envergadura é um ponto de interrogação colossal, pairando sobre as cabeças de jornalistas e analistas. E Arturo Grandon é categórico em sua resposta sobre por que Trump se recusou a especificar se a ação foi realizada pelo Exército ou pela CIA. Não, aqui foi uma. Esta foi uma ação combinada, revela o especialista, desfazendo qualquer ilusão de uma iniciativa isolada. Esta não foi uma operação unilateral, mas sim uma orquestração perfeita e sinérgica entre diferentes braços do poder americano, uma coreografia de guerra nas sombras. Os trabalhos que a CIA realiza, embora seja verdade, as equipes operacionais de alta letalidade que estão atuando dentro da Venezuela e ao redor da Venezuela, porque isso está claríssimo e já foi enviada uma mensagem à Colômbia. Estão atuando grupos de elite perfeitamente treinados e altamente capacitados para este tipo específico de missão, como a que já tivemos a oportunidade de ver. A descrição evoca imagens cinematográficas de operações clandestinas, com agentes especiais operando nas sombras, munidos de tecnologia de ponta, equipamentos de última geração e um treinamento impecável, quase sobre-humano. Grandon enfatiza que esta foi uma operação conjunta e meticulosamente coordenada com o pessoal da Marinha dos Estados Unidos, o que confere à investida um peso estratégico e uma complexidade ainda maiores, revelando a profundidade da interconexão entre as forças. O silêncio, portanto, não deve ser interpretado como fraqueza ou indecisão, mas como uma estratégia calculada, uma ferramenta de guerra psicológica. O ocultamento deliberado dos detalhes cruciais serve para manter o inimigo em xeque, desorientado, sem saber a extensão total da capacidade e da próxima jogada do adversário, gerando paranoia e desestabilização. Mas até que ponto essa névoa densa de sigilo pode sustentar-se no cenário internacional? E quando a verdade nua e crua virá à tona em sua forma mais bruta, revelando os custos ocultos e as cicatrizes permanentes dessa guerra velada? Para não perder nenhum detalhe, nenhuma virada inesperada desta história que reverbera globalmente e impacta a vida de milhões, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo e garanta acesso às próximas revelações que estão por vir. Sua busca pela verdade irreversível começa aqui. Professor Grandon, a quem reiteramos nosso profundo agradecimento por sua lucidez cirúrgica e sua capacidade de desvendar os véus da complexidade geopolítica, sublinha a magnitude inegável desta notícia, que ressoa como um clarim na América Latina.
Estaríamos falando, sem meias palavras e sem rodeios diplomáticos, da primeira intervenção militar terrestre em território venezuelano, um evento que para muitos analistas estratégicos e, sobretudo, para os setores democráticos que anseiam por uma Venezuela livre e próspera, representa a chance única, talvez a derradeira oportunidade para a queda de uma ditadura que sufoca seu povo com punho de ferro há anos, ceifando vidas e esperanças. A expectativa, o fragor da esperança ardente, ressoa não apenas na Venezuela, onde a opressão é diária, mas em todo o continente americano, onde a luta pela democracia e pela liberdade é uma bandeira incessante e sangrenta. A operação, conforme as informações disponíveis, teria sido executada no dia 26 de dezembro sob o manto pesado de uma urgência inquestionável, um imperativo estratégico que desafia o calendário. Mas, mais uma vez, a pergunta que martela a mente de todos, uma pergunta que ecoa nos corredores da incerteza é: por que tanto sigilo, tanta névoa espessa em torno de uma informação tão vital, tão fundamental para o futuro de milhões de venezuelanos que vivem sob o jugo de um regime autocrático e desumano? Grandon é categórico ao reiterar a importância deste ponto, a urgência de compreender o propósito do segredo. Para o povo que sofre sob o jugo de Maduro, para as famílias despedaçadas e as vidas em ruínas, esta notícia poderia ser um farol de esperança, a luz no fim de um túnel obscuro e aparentemente sem saída, um grito de liberdade. Então, por que o governo americano escolhe manter essa cortina de fumaça, alimentando o mistério e a incerteza quando a clareza, a verdade nua e crua, poderia galvanizar os defensores da liberdade, unindo-os em um fronte comum contra a tirania? A resposta para o sigilo, segundo Grandon, é intrínseca à própria natureza, a essência do regime que se tenta derrubar, uma estrutura de poder baseada na propaganda e na ilusão de força. Sim, porque no fundo tudo o que Maduro disse, toda a fanfarronice que ele lançou, certo? E tudo o que ele fez diante da imprensa internacional, no fundo, é uma derrota para ele, explica o analista, desnudando a fragilidade da imagem do ditador. Cada jactância vazia, cada declaração de invencibilidade, cada pose de força teatral de Nicolás Maduro desmorona, como um castelo de cartas, diante da realidade brutal de uma intervenção militar estrangeira em seu solo. Um ataque direto à sua soberania ostensiva. Dizer ao mundo abertamente: bom, apesar de tudo, ainda assim, certo? Se a primeira ação militar foi realizada, mesmo assim começa a segunda etapa, que são as ações terrestres. Seria admitir uma fraqueza inimaginável, uma falha catastrófica em sua tão alardeada revolução bolivariana, expondo a mentira em que se sustenta. O cerco, portanto, começa a se fechar de forma implacável, irreversível e sufocante, deixando o regime sem espaço para manobra. O impacto dessa investida é tão profundo, tão devastador nos bastidores do poder, que, como revela Grandon, novamente apareceram certos porta-vozes do governo venezuelano para tentar chegar a algum acordo, algum tipo de saída negociada para Nicolás Maduro. Essa busca desesperada por uma saída, um termo eufemístico e covarde para uma rendição disfarçada, uma tentativa de salvar a pele, demonstra o desespero crescente, a agonia velada no Palácio Presidencial de Miraflores. Contudo, as informações extraoficiais indicam uma postura inabalável, uma determinação de ferro do então presidente Donald Trump, que teria adotado uma posição muito firme sobre qualquer possibilidade de negociação que não fosse a deposição imediata e incondicional do regime, sem concessões. Em um jogo de tudo ou nada, onde a vida de milhões está em xeque, qual o limite da resistência de um regime acuado e encurralado e qual a chance real de uma rendição pacífica diante de tamanha pressão militar, econômica e política sem precedentes na história recente da região? A cada nova camada desvendada, a tensão se intensifica de forma quase insuportável. A corda estica, ameaçando se romper, e a verdade pende por um fio, pronta para ser revelada de maneira chocante. Ninguém, absolutamente ninguém, pode prever o desfecho dessa trama complexa. A grande expectativa que paira no ar, reverberando em cada análise de especialistas e em cada noticiário internacional que ousa aprofundar-se no tema, diz respeito ao desdobramento militar e ao que ele pode realmente alcançar até o fim do ano de 2025. A pergunta de $1 milhão feita diretamente a Arturo Grandon ecoa a esperança e o anseio de muitos, mas também a desconfiança de outros. Você acredita que isso é inevitável? Maduro cairá no próximo ano?
A resposta do especialista é cautelosamente otimista, mas carregada de um pragmatismo que desmistifica ilusões. Deveria ser. Grandon revela que chegamos a pensar que o processo seria acelerado porque Donald Trump não consegue. Na realidade, seria uma grande derrota para ele ter mobilizado todos esses recursos, considerando o custo econômico que isso acarreta, e não atingir o objetivo que, no fundo, todos sabemos que, embora seja verdade tudo o que é usado, a guerra contra o narcotráfico e o terrorismo internacional no fundo. Mas o objetivo final é Nicolás Maduro e seu grupo. A lógica é cruel e implacável em sua frieza calculista. O custo de uma operação dessa magnitude, tanto em termos financeiros estratosféricos quanto de capital político e moral, é tão exorbitante, tão estratosférico, que um fracasso em remover Maduro do poder seria um revés insustentável, uma mancha indelével para a administração Trump, comprometendo sua credibilidade e legado. As operações de combate ao narcotráfico, vistas em isolamento, são meras ações pequenas para a mobilização que estamos vendo, meros subterfúgios para um objetivo maior. Se o objetivo maior, a entrega do poder por Maduro e seu grupo, não for atingido, Grandon prevê com a certeza de quem entende o jogo de poder, isso será uma derrota para o presidente Trump, e eu acho que ele não está disposto a isso. A aposta é alta demais, com consequências profundas para a região e para a política externa americana, para se contentar com um resultado medíocre ou inconclusivo. Mas será que a força militar, por mais avassaladora que seja, será suficiente para quebrar a férrea resistência de um regime desesperado e encurralado, capaz de qualquer coisa para sobreviver? Ou estamos subestimando a capacidade de um ditador de se agarrar ao poder a todo custo? Para decifrar cada passo neste xadrez complexo e mortal, onde o futuro de uma nação inteira está em jogo, você precisa de fontes confiáveis, de análises aprofundadas e de quem está por dentro dos bastidores do poder. Inscreva-se em nosso canal e mantenha-se à frente de todas as revelações mais impactantes. Arturo Grandon, CEO do Security College US, com seu impressionante currículo como analista de segurança e mestre em inteligência, defesa e terrorismo, concluiu sua participação em nosso informativo, deixando um rastro de reflexões profundas, perspectivas sombrias e questionamentos que ecoam em nossas mentes. A pressão exercida pelo governo do então presidente Donald Trump contra a ditadura venezuelana fica claro, não conhece pausas, não admite tréguas, nem se inclina diante de obstáculos diplomáticos ou críticas internacionais. E o cenário, meus caros, está longe, muito longe de se acalmar. Pelo contrário, as brasas da escalada militar parecem apenas se intensificar. Atenção máxima, pois na tarde desta última segunda-feira, um novo desdobramento chocante que eleva o nível de confrontação emergiu dos recônditos do poder. O Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, confirmou um novo e violento ataque. Desta vez, o alvo foi uma narcolancha, uma embarcação especializada no tráfico de narcóticos, operada por cartéis internacionais, interceptada e destruída impiedosamente no vasto e indomável Oceano Pacífico, longe dos olhos curiosos e da mídia convencional. Este ataque, parte de uma operação ostensivamente batizada de Víbora do Pacífico, foi detalhado em sua conta oficial de redes sociais, um novo canal de comunicação para a guerra. As autoridades norte-americanas, sob as ordens diretas e implacáveis do então secretário de guerra, Pete Hegseth, asseguraram que uma força-tarefa conjunta, uma coalizão de poder de fogo e inteligência, realizou um ataque cinético letal contra a embarcação. O navio, operado por organizações designadas como terroristas, navegava por uma rota traiçoeira e historicamente utilizada no Pacífico Oriental, um corredor marítimo crucial e estratégico para o tráfico de narcóticos que envenena o mundo. Será que esta é a nova fronteira da guerra invisível, onde a ação militar direta se sobrepõe à diplomacia de forma irreversível, sem espaço para negociações ou resoluções pacíficas, definindo um novo e perigoso precedente nas relações internacionais? Os vídeos impactantes dessa operação, que pudemos acompanhar em tempo real em nossas telas, são um testamento visual, uma prova inegável da brutalidade e eficiência implacável da investida militar americana. Imagens aéreas, capturadas por drones de alta tecnologia, mostravam a perseguição implacável, a precisão milimétrica dos disparos de armamento pesado e, por fim, a destruição total e espetacular da embarcação em águas internacionais, transformando-a em destroços fumegantes. O cenário é inequivocamente de guerra, embora não declarada formalmente.
E as consequências são dolorosamente palpáveis, com vidas ceifadas. 2 homens perderam a vida no ataque, confirmando a letalidade implacável e o alto preço humano da missão. Curiosamente, a declaração oficial do Southcom fez questão de ressaltar, com uma frieza quase protocolar, que nenhum membro das Forças Armadas Americanas sofreu baixas ou ferimentos. Um detalhe que sublinha a unilateralidade e a eficácia mortífera da operação. A assimetria brutal do conflito. Esta sequência de eventos, o ataque terrestre na Venezuela e a destruição da narcolancha no Pacífico, não são meros incidentes isolados, fatos desconectados no caos da geopolítica, mas peças intrínsecas de um quebra-cabeça muito maior e mais complexo que delineiam uma estratégia agressiva, multifacetada e de longo alcance contra o que Washington denomina de regimes do narcotráfico e organizações terroristas. A narrativa oficial é de combate ao crime organizado transnacional, uma luta contra o mal em sua forma mais pura. Mas o pano de fundo político, as pressões incessantes sobre o regime de Maduro e a busca por influência regional são inegáveis, sussurrando entre as linhas dos comunicados oficiais. O que essas ações combinadas verdadeiramente buscam como objetivo final e qual o preço humano, ético e geopolítico que o mundo está prestes a pagar por essa dura, impiedosa e sem precedentes ofensiva militar que redefine as fronteiras da intervenção? A verdade nua e crua é que o mundo testemunha uma escalada de proporções épicas. Um embate que transcende fronteiras, ignora convenções e redefine o próprio conceito de intervenção militar no século XXI. As engrenagens da guerra silenciosa giram a todo vapor, prometendo reviravoltas que desafiarão qualquer expectativa, qualquer prognóstico. Não perca nenhum instante deste drama geopolítico que pode mudar a história como a conhecemos, deixando marcas permanentes e irreversíveis. Inscreva-se agora no canal para desvendar todos os segredos e manter-se à frente das notícias mais impactantes e das análises mais profundas. Até a próxima revelação explosiva, quando mais uma camada da verdade for brutalmente exposta, sem máscaras ou eufemismos. A cortina de fumaça que encobre essa operação militar, orquestrada com maestria e uma audácia sem limites, é mais do que um simples jogo de informações. É uma tática de guerra psicológica, um elemento crucial no tabuleiro da geopolítica. O objetivo primordial não é apenas destruir infraestruturas do narcotráfico, mas desestabilizar o regime de Nicolás Maduro, minar sua autoridade e semear a dúvida entre seus próprios aliados e comandantes. A confirmação de Trump, mesmo que vaga em detalhes, serviu como um recado claro e gélido. A Venezuela não é mais um santuário intocável. A fronteira, antes vista como uma barreira intransponível para intervenções terrestres diretas, foi cruzada. E esse precedente altera para sempre a dinâmica de poder na região. O regime chavista, que por anos se vangloriou de sua inviolabilidade e defesa da pátria, agora se vê exposto, vulnerável a ataques que podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Essa nova realidade, de um território onde forças estrangeiras operam com letalidade, é um pesadelo para a narrativa de controle e soberania que Maduro tentou construir. Qual o impacto psicológico dessa revelação para as Forças Armadas venezuelanas, que se veem incapazes de proteger o próprio território? E como essa percepção de fraqueza pode acelerar o colapso de um regime já em ruínas econômicas e sociais? O mundo observa, atônito, como se desenrola um roteiro de alta tensão. Os bastidores fervem e a cada instante mais um passo em direção ao abismo é dado. Você está pronto para o que vem? A escolha de alvos, especificamente instalações portuárias ligadas ao narcotráfico, não é aleatória. É uma jogada calculada para enfraquecer as fontes de renda ilícitas que sustentam o regime de Maduro e seus cúmplices. O tráfico de drogas não é apenas um problema criminal para a Venezuela. É a tábua de salvação financeira para uma ditadura que desmantelou sua própria economia. Ao atacar esses pontos nevrálgicos, os Esneria avisam cortar o oxigênio financeiro que permite a Maduro manter-se no poder, pagar suas forças de segurança e financiar sua máquina de propaganda. A empresa Primasol, se realmente foi o alvo, com sua fachada de distribuição de matérias-primas e insumos químicos, serve como um exemplo perfeito da simbiose perversa entre o Estado e as redes criminosas. Zulia, na fronteira com a Colômbia, torna-se um símbolo da porosidade e da corrupção, um buraco negro onde a legalidade se dissolve. A destruição dessa fábrica ou instalação mencionada por Trump não é apenas um golpe ao narcotráfico, mas uma amputação estratégica do corpo que alimenta a tirania.
é uma demonstração inequívoca de que os Ilesteuá estão dispostos a ir além das sanções econômicas e das operações navais, entrando na zona cinzenta da intervenção direta em solo estrangeiro, com consequências potencialmente catastróficas. Mas essa estratégia de asfixia financeira combinada com a ação militar será suficiente para desmantelar as estruturas de poder de um regime que se especializou em sobreviver contra todas as probabilidades ou apenas empurrará Maduro para estratégias ainda mais desesperadas e perigosas? Para entender a dimensão real desta crise que ameaça a estabilidade global, para ter acesso a informações que a mídia tradicional hesita em mostrar, você precisa estar conectado. Inscreva-se em nosso canal e desvende os segredos que moldarão o amanhã. O futuro está sendo escrito agora! A entrevista de Trump no podcast e sua declaração subsequente à imprensa revelam uma estratégia de comunicação que oscila entre a transparência seletiva e a provocação calculada. Ao divulgar informações parciais, o presidente americano não só reafirma sua postura agressiva contra regimes que considera hostis, mas também testa os limites da reação internacional e interna. A menção de 30 embarcações aniquiladas e mais de 100 vidas perdidas em alto mar antes do ataque terrestre é um detalhe horripilante, um atestado da brutalidade inerente a essa guerra contra o narcotráfico. Essas vidas, perdidas em alto mar, sem nome, sem velório, são os custos invisíveis de uma guerra não declarada, cujas vítimas raramente chegam às manchetes. O segredo obscurecido das baixas e feridos na operação terrestre de Tenzulia apenas amplifica o clima de mistério e a frieza com que essas ações são conduzidas. A ausência de detalhes sobre os efetivos envolvidos ou as agências responsáveis levanta questões profundas sobre a prestação de contas e a legitimidade dessas operações. Estamos testemunhando o surgimento de um novo paradigma de guerra, onde a sombra é a regra e a transparência a exceção. Como podemos assegurar que, em nome do combate ao narcotráfico, direitos humanos e leis internacionais não estão sendo pisoteados de forma irreversível, sem que a população sequer saiba a verdadeira extensão dos sacrifícios feitos em seu nome? O timing do encontro de Trump com Benjamin Netanyahu, logo após o anúncio da incursão venezuelana, não é um mero acaso. É uma manobra estratégica que busca consolidar alianças e projetar força em múltiplos frontes. Netanyahu, líder de uma nação historicamente confrontada com ameaças regionais e com forte interesse na segurança de suas fronteiras, veria na postura agressiva de Trump um sinal de determinação e uma validação da premissa de que a força militar é uma ferramenta legítima para defender interesses nacionais, mesmo que isso signifique transcender fronteiras. O palácio em Mar-a-Lago, palco de decisões gigantescas, torna-se um símbolo da diplomacia de poder, onde os líderes mais influentes do mundo se reúnem para redefinir as regras do jogo. A presença do primeiro-ministro israelense, conhecido por sua postura linha dura, adiciona uma camada de seriedade e um tom de urgência ainda maior à atmosfera. A mensagem subliminar é clara. A América de Trump não hesitará em usar seu poderio militar para proteger seus interesses e os de seus aliados, desafiando regimes hostis e redes criminosas que ameaçam a ordem global. Mas essa demonstração de força, essa união de propósitos entre dois líderes conhecidos por sua assertividade, servirá para intimidar os adversários e solidificar a paz, ou, ao contrário, para acirrar ainda mais os ânimos, provocando uma reação em cadeia que poderá desembocar em um conflito de proporções ainda maiores, um incêndio incontrolável. Pense nisso por um instante. As implicações são vastas e imprevisíveis. Uma nova ordem mundial está emergindo das sombras e as regras estão sendo reescritas diante de nossos olhos. A análise de Arturo Grandon, o mestre em inteligência, defesa e terrorismo, é mais do que um comentário. É um raio-x das entranhas da guerra moderna, um vislumbre do que está por vir. Suas palavras, carregadas de conhecimento e experiência, são um alerta para a gravidade da situação. A pergunta sobre as implicações diretas e indiretas da ação americana em solo venezuelano ressoa com um peso avassalador. O contexto da massiva operação naval no Caribe, um cerco marítimo que já estrangulava as rotas do narcotráfico, agora se completa com uma frente terrestre, formando uma pinça militar que pode ser insuperável. Essa estratégia multifacetada, combinando o bloqueio naval com a incursão terrestre,
demonstra uma escalada calculada, um planejamento minucioso para desestabilizar o regime de Maduro de dentro para fora. Para os venezuelanos que há anos sofrem sob o peso da ditadura, que vivem a amarga realidade de uma nação destroçada, essas ações podem representar uma faísca de esperança, uma promessa de que a libertação está próxima. A possibilidade de ser a alvorada de uma nova era é um bálsamo para as almas exaustas, mas também carrega o risco de ser apenas mais um capítulo de uma saga de sofrimento, com reviravoltas inimagináveis e um desfecho ainda mais trágico. Como equilibrar essa esperança com a crueza da realidade geopolítica, onde os interesses das potências muitas vezes se sobrepõem aos anseios de um povo, e qual o verdadeiro custo de cada gota de sangue derramado em nome da liberdade e da segurança internacional? Para entender a verdadeira face desta guerra velada, para estar preparado para as reviravoltas que se avizinham, a informação é a sua principal arma. Inscreva-se em nosso canal agora e garanta sua vantagem neste cenário de incertezas. A verdade é um poder que você não pode ignorar. Grandon não se esquiva das palavras, confirmando que as ações terrestres iriam começar em breve, mas com a ressalva de que a expectativa era que elas ocorressem muito antes. Essa demora, no entanto, pode ter sido parte de um plano maior, uma preparação para uma ofensiva mais robusta e coordenada, aproveitando a janela de oportunidade orçamentária. O relógio orçamentário como catalisador de ações militares é uma revelação fria e calculista da Realpolitik. As decisões de guerra são, muitas vezes, moldadas por burocracias e prazos financeiros, e não apenas por imperativos estratégicos ou humanitários. A mobilização em Porto Rico, com um número ainda maior de drones e aviões de transporte do tipo C-130, além de um contingente significativamente maior de pessoal e veículos especializados, não é um mero ensaio. É a prova cabal de que uma operação de grande porte, uma investida militar massiva, estava em andamento ou prestes a ser deflagrada. Drones, com sua capacidade de vigilância e ataque preciso, em conjunto com o transporte aéreo de tropas e equipamentos, desenham um cenário de incursão em larga escala. A mensagem, portanto, é clara e gélida. Os Estados Unidos estão preparando o terreno para uma intervenção mais profunda, talvez para a fase final da queda de Maduro. Diante de tal despliegue de poder, de uma mobilização que não se via há tempos, é possível que o jogo geopolítico esteja entrando em sua fase mais crítica e definitiva, onde cada segundo conta e cada movimento pode selar o destino de uma nação e de toda uma região para sempre, ou é apenas uma nova etapa de um conflito que se arrasta sem um fim à vista? A intrincada dança entre a CIA e a Marinha dos Estados Unidos na execução dessas operações é um testemunho da sofisticação e da coordenação que Grandon destaca. A ação combinada não é apenas uma junção de forças, mas uma fusão de inteligência e poder de fogo, onde cada agência complementa a outra em uma sinergia letal. A menção a equipes operacionais de alta letalidade e grupos de elite perfeitamente treinados e altamente capacitados evoca a imagem de comandos especiais, os fantasmas da guerra moderna, agindo nas sombras, com precisão cirúrgica e sem deixar rastros. Essas unidades, especializadas em missões clandestinas, são as mãos invisíveis que executam a política externa mais agressiva. O silêncio e o sigilo, nesse contexto, são mais do que uma mera cautela. São uma estratégia de guerra, uma ferramenta para desorientar o inimigo, negando-lhe informações vitais sobre a natureza e a escala da ameaça. Manter Maduro e seus aliados no escuro sobre quem, como e onde serão os próximos ataques gera paranoia, fragiliza a tomada de decisões e aumenta a pressão psicológica. É uma guerra travada tanto no campo de batalha quanto na mente dos adversários. Mas essa estratégia de negação de informações, essa cortina de fumaça cuidadosamente mantida, será capaz de conter a inevitável curiosidade global, ou a verdade, mais cedo ou mais tarde, e romperá com uma força bruta e irreversível, expondo todos os detalhes e as cicatrizes profundas que essa guerra nas sombras deixará na história? A teia invisível da geopolítica se adensa a cada nova revelação. Observe os movimentos, identifique os jogadores. O futuro não espera. A perspectiva de Grandon sobre a primeira intervenção militar terrestre ressoa com uma gravidade particular para os setores democráticos da Venezuela. Para eles, não é apenas um marco histórico, mas a chance única, talvez a derradeira, para a tão sonhada queda da ditadura. Essa esperança, esse fragor que ecoa,
é alimentado pela promessa de que a comunidade internacional, liderada pelo Zaire, está finalmente disposta a ir além da retórica e das sanções para acabar com o sofrimento do povo venezuelano. A urgência inquestionável da operação, supostamente executada em 26 de dezembro, reforça a sensação de que o tempo está se esgotando e que as decisões precisam ser tomadas com celeridade. No entanto, o questionamento sobre o sigilo e a névoa em torno de uma informação tão vital persiste. Para os cidadãos que se arriscam diariamente para lutar contra a opressão, a clareza seria um bálsamo, um catalisador para a mobilização. Por que então que o governo americano mantém essa cortina de fumaça, alimentando o mistério e a incerteza, quando a transparência poderia galvanizar os defensores da liberdade e enfraquecer ainda mais o regime? Essa ambiguidade, essa recusa em detalhar, pode ser um escudo estratégico, mas também um peso moral, uma fonte de desconfiança para aqueles que veem no Zaire um potencial libertador. Será que a estratégia de manter o regime de Maduro no escuro compensa o custo de não incendiar a esperança e a mobilização popular? Ou essa cortina de fumaça é apenas mais um elemento de um jogo cruel, onde a verdade é a primeira vítima, independentemente dos anseios de um povo oprimido? Para não ficar para trás, para decifrar os segredos que os poderes querem esconder e se antecipar aos próximos movimentos, sua inscrição em nosso canal é mais do que recomendada. É uma necessidade urgente. Junte-se a nós e seja parte da elite da informação. A análise de Grandon sobre o porquê do sigilo toca na ferida aberta da vaidade e da narrativa de poder de Maduro. A fanfarronice e as declarações de invencibilidade do ditador são a base de sua legitimidade artificial, uma confirmação explícita de uma intervenção militar terrestre estrangeira em seu solo seria uma derrota inimaginável, uma humilhação pública que desnudaria a fragilidade de seu regime e a falácia de sua soberania. A frase "mesmo assim" começa a segunda etapa, que são as ações terrestres. Proferida por Grandon, evidencia a estratégia de Trump de desmoralizar o adversário, de mostrar que, apesar de toda a retórica de resistência, a intervenção é uma realidade irrefutável. O cerco que começa a se fechar de forma implacável e irreversível sugere que o regime está encurralado, com opções cada vez mais limitadas. A notícia de que porta-vozes do governo venezuelano, para tentar chegar a algum acordo, buscam uma saída negociada é a prova mais cabal do desespero nos corredores do poder em Miraflores. É o reconhecimento tácito de que a ditadura está perdendo a guerra e busca um salva-vidas. No entanto, a postura inabalável de Trump, que teria exigido a deposição do regime como única condição, fecha a porta para qualquer negociação que não seja a rendição incondicional. Esse jogo de tudo ou nada eleva os riscos a um patamar nunca antes visto. Em face de tamanha pressão, de um cerco que se aperta a cada dia, qual a capacidade real de um regime acossado de resistir? E qual a probabilidade de uma rendição pacífica? Ou a ditadura de Maduro preferirá arrastar seu povo para um confronto final e sangrento, custe o que custar até o último suspiro de poder? O pano de fundo da guerra contra o narcotráfico e o terrorismo internacional serve como uma justificativa poderosa e amplamente aceita para as ações militares, mas Grandon revela a verdade por trás da cortina. O objetivo final é Nicolás Maduro e seu grupo. As operações contra as redes de drogas são, na verdade, uma ferramenta, um meio para atingir um fim político maior. As ações pequenas do combate ao narcotráfico são desproporcionais à mobilização e ao custo econômico envolvidos, indicando que há um propósito mais grandioso e decisivo em jogo. Para Donald Trump, que investiu tanto capital político e financeiro nessa empreitada, um fracasso em remover Maduro seria uma derrota catastrófica, algo que ele não está disposto a isso. A aposta é pessoal e monumental e o presidente não pode se dar ao luxo de perder. A pergunta sobre a inevitabilidade da queda de Maduro e se ele cairá no próximo ano é a questão central que permeia as análises. A resposta cautelosa de Grandon reflete a complexidade e a imprevisibilidade de tais cenários, mas também a forte convicção de que os Ileua não recuarão. O destino da Venezuela e talvez de toda a região está entrelaçado com a necessidade de Trump de não sair derrotado, de assegurar uma vitória decisiva antes do fim de seu mandato.
mas a força militar, por mais avassaladora que seja, será realmente capaz de derrubar um regime que se blindou com a corrupção e a lealdade de uma elite armada. Ou a resistência de Maduro é um adversário subestimado, capaz de transformar essa guerra em um pântano interminável de violência e instabilidade, sacrificando seu povo no altar de sua própria sobrevivência e de seu legado, que já é manchado de sangue e dor. A cada segundo que passa, o palco geopolítico se reconfigura. Fique por dentro, não perca os próximos capítulos desta saga. Arturo Grandon, com sua visão aguçada e seu profundo conhecimento das engrenagens da segurança internacional, encerrou sua participação, deixando-nos com a sensação de que estamos à beira de um precipício histórico. A pressão imposta pelo então presidente Donald Trump sobre a ditadura venezuelana não é apenas implacável, mas uma força que parece irreprimível, sem intenção de diminuir. E o cenário, meus amigos, longe de se apaziguar, continua a ferver em uma ebulição cada vez mais perigosa. A tensão máxima é fundamental, pois na tarde desta última segunda-feira, um novo e chocante desdobramento veio à tona, intensificando a estratégia de confronto. O Comando Sul dos Estados Unidos, SALTCOM, confirmou um novo e violento ataque. Desta vez, o alvo foi uma narcolancha, uma embarcação especializada, quase um submarino, no tráfico de narcóticos, interceptada e destruída impiedosamente, em uma operação de precisão militar no vasto e indomável Oceano Pacífico. Este ataque, parte de uma operação ostensivamente batizada de Víbora do Pacífico, foi detalhado com frieza militar em sua conta oficial de redes sociais, que se tornou um diário de guerra. As autoridades norte-americanas, sob as ordens diretas do então secretário de guerra, Pete Hegseth, asseguraram que uma força-tarefa conjunta, uma coalizão de navios e aeronaves, realizou um ataque cinético letal contra a embarcação. O navio, operado por organizações designadas como terroristas, navegava por uma rota traiçoeira no Pacífico Oriental, um corredor marítimo crucial para o tráfego de narcóticos, uma veia aberta da ilegalidade global. Estamos testemunhando a nova fronteira da guerra, onde a ação militar direta e letal se sobrepõe à diplomacia de forma irreversível, sem espaço para negociações ou tréguas, ditando uma nova e perigosa realidade nas relações internacionais e estabelecendo um precedente que ecoará por décadas, alterando a forma como as nações interagem e resolvem seus conflitos, ou este é apenas mais um capítulo de uma velha história de poder e dominação? Os vídeos chocantes dessa operação, que pudemos acompanhar em tempo real nas telas de nossos dispositivos, são um testemunho visual e irrefutável da brutalidade e da eficiência letal da investida. Imagens aéreas capturadas por tecnologia de ponta mostravam a perseguição implacável, a precisão milimétrica dos disparos que rasgavam o ar e, por fim, a destruição total e espetacular da embarcação em águas internacionais, transformando-a em uma massa fumegante de destroços, um túmulo aquático para o crime. O cenário é inequivocamente de guerra, embora não declarada, e as consequências são dolorosamente palpáveis. 2 homens perderam a vida no ataque, confirmando a letalidade implacável da missão e o alto preço humano que se paga em nome da segurança. Curiosamente, e de forma quase protocolar, a declaração oficial do SALTCOM fez questão de ressaltar que nenhum membro das Forças Armadas Americanas sofreu baixas ou ferimentos. Um detalhe que sublinha a unilateralidade e a eficácia mortífera da operação, a assimetria brutal de poder entre os combatentes. Esta sequência de eventos, o ataque terrestre na Venezuela e a destruição da narcolancha no Pacífico, não são incidentes isolados, fatos desconectados, mas peças intrínsecas de um quebra-cabeça muito maior, que delineiam uma estratégia agressiva, multifacetada e de longo alcance contra o que Washington denomina de regimes do narcotráfico e organizações terroristas, expandindo a guerra para além de fronteiras e mares. A narrativa oficial é de combate ao crime organizado transnacional, uma luta contra o mal em sua forma mais pura, mas o pano de fundo político, as pressões incessantes sobre o regime de Maduro e a busca por hegemonia regional são inegáveis, sussurrando entre as linhas dos comunicados oficiais, revelando uma agenda mais ampla e complexa. O que essas ações combinadas verdadeiramente buscam como objetivo final? E qual o preço humano, ético e geopolítico que o mundo está prestes a pagar por essa dura, impiedosa e sem precedentes ofensiva militar que redefine as fronteiras da intervenção, da soberania e do que é aceitável em nome da segurança global?
Ou estamos apenas no início de uma era de caos e intervenções indiscriminadas? Não deixe que a verdade se perca no mar de desinformação. O destino de nações está em jogo e você tem o poder de estar à frente. Inscreva-se em nosso canal e desvende os segredos mais profundos do poder global. Sua jornada pela verdade começa agora.